Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Ouvindo aqui, vendo esses pássaros cantando aqui, bem próximo, como se fosse aqui no meu quintal, não é? Eu fico imaginando quando falamos de perfeccionismo, se esses pássaros ficassem preocupados com o canto, com o cântico, com as notas, com o volume. Como simplesmente eles abrem o bico e vão fazendo aquilo que eles sabem que é o melhor que eles podem fazer. E a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E quando nós falamos e pensamos em glória de Deus, poder de Deus, experiência com Deus, eu sei que para muitas pessoas falar de Deus se tornou algo tão vazio ou tão amplo. Cada pessoa vai fazendo as suas comparações, as suas ressignificações sobre Deus. E um ano que finda, um ano que inicia, traz mas muitas lições que o perfeccionismo pode nos roubar. O perfeccionismo pode ficar tão preocupado com as não aquisições, com as não realizações, com as não completamentos, com os não completares da vida, com os não complementos da vida. O perfeccionismo pode ficar tão ferido porque não conseguiu fazer do jeito que planejou. Isso é tão perigoso, meus irmãos e irmãs. Isso é tão danoso para a alma humana que podemos perder a beleza das mensagens registradas em dias difíceis, dias bons, como o salmista, provavelmente Moisés, escreveu no Salmo 90:12: o Senhor nos ensina a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. E não é assim, não é difícil encontrar pessoas, não é raro encontrar pessoas que estão tão preocupadas com 2024, que estão fazendo tantos planos para 2024 que elas não conseguem refletir, fletir de novo o 2023. E esse perfeccionismo que eu estou falando nessa série de gotas, ele precisa ser estruturalmente combatido. E mais uma vez eu digo, como eu falei na primeira gota, não me refiro a deixar de fazer bem feito as coisas, de buscar a excelência, de tentar o melhor, de fazer várias vezes. Não. Mas eu estou falando da dor do perfeccionismo, da patologia do perfeccionismo, da angústia do não conseguir fazer, da angústia do querer fazer melhor do que o outro, da angústia de cobrar do outro aquilo que eu acho que deveria ser feito, da angústia de apertar o outro na parede, apertar o pescoço existencial do outro para que o outro pule, passe de fases, chegue aonde eu gostaria que ele já estivesse. E talvez ele nunca estará, porque ali é o seu limite. E uma outra coisa essa pessoa fará muito melhor. E só para contar uma experiência para vocês, eu moro na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Sou de uma cidade chamada Itabuna, também na Bahia. Sou pastor há 20 anos e congrego numa linda igreja chamada Igreja Batista Alvorada, aqui em Feira de Santana. A igreja que ama. Tive a experiência de pastorear uma outra igreja muito linda, muito abençoadora em Salvador, a primeira igreja batista em Itapuã. Fui auxiliar numa igreja batista em Itabuna, outra linda igreja, a Igreja Batista Deusópolis. Mas a semana passada eu vivi um dia que talvez seja o dia mais difícil da minha vida. Eu me preparara com a minha esposa para uma ação que nós íamos fazer com o coral da nossa igreja no hospital da cidade, hospital público, pela manhã cedo. E minha esposa convulsionou nos meus braços. Desesperadamente eu saio para o hospital, eu e minha filha, o trânsito terrível, e eu gritando, orando, buzinando.
De repente, do nada eu sei que não foi, né? Deus levanta dois motoboys, motociclistas, dois jovens. E eles, como anjos de Deus, vão como batedores, gritando na frente, buzinando, parando o carro, parando as sinaleiras abertas para aquele lado. Ele parava, gritava com a mão. E assim nós chegamos no hospital. Minha esposa precisou ficar uma média de 2 horas para ser reanimada, depois entubada, em estado de coma, em coma induzido. Isso no dia 19 de dezembro. E uma luta para nossa família, eu e minhas duas filhas, uma luta, uma batalha que só Deus. Do nada o médico diz assim, olha, o caso dela é gravíssimo, mas salvamos a vida dela. E aí começou uma via crucis. E para a glória de Deus, o tempo é curto, mas a minha esposa que entrou no hospital em coma, entubada, quase morta, está aqui, andando, falando, ainda sobre cuidados, mas já saiu da UTI, já saiu do hospital. E esse Deus que é perfeito, não é perfeccionista, ele é perfeito, ele agiu. Ele poderia ter levado ela. E eu falo com muito zelo e muita dor, porque senão eu choro. Mas foram dias tão difíceis. Como é que eu vou ficar preocupado com 2024? Com tantas coisas que eu vivi em 2023. Então, a primeira atitude nessa visão perfeccionista que eu quero combater, ao invés de você ficar tão ansioso, buscando fazer, ter, realizar, sonhar com 2024, reflita 2023. Peça a Deus sabedoria para 2023, porque 2023 ainda não acabou. E nós nem sabemos se nós chegaremos a 2024. Obrigado por você ouvir essa gota, obrigado por você me acompanhar durante tantos anos, obrigado por você ouvir o meu relato, obrigado por você ouvir essa gota. Senhor, obrigado, Pai, por mais essa gota, que a boa mão do Senhor nos ajude, nos faça crescer e combater o perfeccionismo, porque perfeito só Deus. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.